boa noite a todo mundo, bem-vindos à casa, quem está vindo pela primeira vez, bem-vindo de volta a todo mundo que tá participando da casa de alguma maneira, né? Foi proposto para a gente hoje o tema, o grande enigma, né? Que parece um tema muito enigmático, mas na verdade ele é a reflexão sobre um livro de um autor chamado Leon Denis. O Leon Denis, ele foi um contemporâneo do Kardec, né? Ele teve contato com... o Kardec morreu quando o Leon Denis tinha mais ou menos 20 e poucos anos, mas ele teve contato com a doutrina um pouco antes, e aí ele teve a oportunidade ali de conversar e de trabalhar junto com o Kardec, não mediunicamente, mas ele teve essa grande oportunidade de conhecer o compilador do Espiritismo, e assim também com toda a sua alma filosófica. Eu seguro, pode deixar. Eu posso até segurar direto. E com toda a sua alma filosófica, escritor que era, ele escreve uma sequência de livros, né, sobre os conteúdos espíritas. Então, diferente do trabalho do Kardec, Leon Denis, ele escreve textos dissertativos, né, textos corridos, e ele não traz diretamente a fala dos espíritos, mas ele vai encadeando os ensinos dos espíritos para tratar sobre os temas que afligem toda a humanidade, né? Ele vai ter livros, então, como O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele vai trazer livros que falam sobre as experiências, de como a mediunidade era vista na época e de como eles poderiam comprovar a existência dos espíritos, num livro chamado No Invisível, como também traz esse livro, chamado O Grande Enigma. E aí eu começo a reflexão da noite de hoje perguntando para a gente, né, para que a gente se pergunte qual seria o grande enigma hoje de nossas vidas. Que tipo de problemas, que tipo de informações, que tipo de situações nós estamos buscando descortinar nas nossas vidas? Que tipo de circunstâncias nós estamos nos desenvolvendo ou nos dedicando para resolver? Porque isso vai dizer muito sobre a gente. Todos nós temos momentos de vida, né? E na grande maioria de nós, as respostas podem estar ao redor da própria matéria. Não, hoje eu estou focado em passar num concurso público, em ganhar um pouco mais de dinheiro, em melhorar a minha saúde, em ter um pouco mais de lazer, em praticar um pouco mais de um hobby e assim por diante. E o Leon Denis, ele vai trazer a perspectiva de que a gente traz na gente e se direciona para aquilo onde a gente está buscando na vida. Como Jesus diria, né? De onde está o seu tesouro, vai estar o seu coração. E nós podemos passar a vida inteira, a encarnação inteira, indo em direção a coisas materiais. Indo em direção às coisas efêmeras, àquilo que passa. Se nós pensarmos, tudo na vida material passa. Literalmente tudo. Até os templos de pedra, como Jesus acusava, né? No templo de Jerusalém seria derrubado e as pessoas olhavam o templo de Jerusalém enorme, suntuoso, de pedra, não é como hoje de tijolo, né? Mas na época de pedra, e as pessoas entendiam que jamais aconteceria, e assim aconteceu. A beleza física, a matéria, os títulos sociais, o dinheiro, a própria saúde são coisas efêmeras. Elas passam. E se nós dedicarmos a nossa vida à busca disso, será que nós seremos um dia felizes? Será que nós seremos um dia completos? Será que nós conseguiremos, enfim, a paz que tanto buscamos? Porque nós nos direcionamos a todas essas coisas efêmeras e materiais por entender que elas nos darão a felicidade. De outra forma, nós faríamos outra coisa que nos daria a felicidade. Muitas vezes nós acreditamos, se ganhar um pouco mais de dinheiro, serei feliz. Eu vou poder viajar, comprar uma roupa, uma casa, seja lá o que for. Muitas vezes nós acreditamos, se eu tiver um pouco mais de saúde, serei feliz.
Se eu tiver tal status social, serei feliz. Se for reconhecido por tal pessoa, ou famoso, reconhecido por um grupo de pessoas, serei feliz. E nós podemos encontrar ao nosso redor pessoas com aquilo que nós julgamos trazer a felicidade, buscando felicidade em outras coisas. Leon Denis, então, traz no livro O Grande Enigma, como sendo o maior enigma da humanidade, na primeira linha do primeiro capítulo do livro, a pergunta: existe uma finalidade no universo? Existe uma razão para eu estar aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu faço o que faço? É isso que vai me trazer felicidade? É isso que vai me trazer paz? Se não, qual é a finalidade? E a maioria de nós pode passar pela encarnação sem nunca se fazer essa pergunta. E aí está a grandiosidade do livro. O nosso objetivo vai ser de trazer alguns dos temas que são tratados no livro, que é um livro belíssimo, super bem estruturado, detalhado, que conduz a nossa mente, o nosso coração por essa pergunta, por essa finalidade. E por isso recomendamos a leitura do livro. Todos nós temos as experiências da diferença de ler um livro e assistir um filme, como o filme é resumido. Lembremos que o filme tem 2 horas e uma palestra tem 1 hora só e não tem tantas imagens. Por isso leiamos o livro. Se perguntemos qual é a finalidade da vida, qual é a finalidade do universo, e deixemos Leon Denis nos conduzir por talvez aquela que seja a resposta ou a solução do maior dos enigmas da nossa vida, da nossa existência. Então, quando Leon Denis pergunta, qual seria o grande enigma, ele vai dividir o livro em 3 pedaços que são 3 conceitos importantes para a gente destrinchar esse enigma. O primeiro é: o sentido da vida precisa estar atrelado à existência de um Deus. Sem a existência de Deus, nada faz sentido. E aí muitos de nós podem se questionar, porque eu sou ateu, ou eu tenho um outro entendimento de Deus, ou sou agnóstico, ou tenho qualquer outra visão de religiosidade. E Leon Denis vai nos trazer a seguinte reflexão: se nós entendermos que o nada parte do nada, e que a vida é uma sequência caótica, desenfreada, sem ordem, nós somos cegos. Porque todas as vezes que nós olharmos uns para os outros, existem milhares de células e de partículas e de coisas acontecendo em frações de segundo, para que nós consigamos nos enxergar como enxergamos agora que a luz deu uma oscilada. Podem ficar tranquilos, não é mediunidade, muito provável são os espíritos. Para que nós tenhamos a simples ação de enxergar, e que para nós é uma coisa tão natural que nós nem lembramos que temos olhos. Talvez aqueles que já usem óculos como eu já tenham um pouco mais de cuidado. Uma série de ordens e de leis precisam acontecer para que nós sintamos essa brisa que vem do mangue aqui, que refresca dias tão quentes. Uma série de coisas precisa acontecer de maneira ordenada, inteligente, concatenada, para que nós respiremos, para que nós existamos, para que o planeta exista num dos sistemas solares, perdido em trilhões de sistemas solares, perdido em bilhões de galáxias que o homem, com a nossa pouca capacidade, já consegue mapear. É preciso uma ordem, é preciso uma lei. Entender que a vida não pode nascer do nada e que a harmonia e a complexidade do universo não pode acontecer ao acaso é uma necessidade da vida humana. Senão nada faz sentido. Para que eu preciso respeitar o outro? Para que eu preciso amar o outro? Para que eu preciso de leis que me coordenem?
Para que eu preciso de uma ordem social? Para que eu preciso disso tudo que me priva e cessa a minha liberdade? Se não existe ordem, não existe nada além de um caos. Ao olharmos para a natureza, então, ele vai trazer a segunda parte da reflexão. Se nós olharmos para as plantas, para os mares, para os céus, para o universo, nós encontraremos tudo o que nós precisamos entender nesse exato momento. Nós enxergaremos, e não é passar com os olhos. Se nós pararmos para contemplar, para prestar atenção, para entender como tudo funciona, a gente descobre toda a ordem, toda a organização que nós precisamos compreender hoje para compreender que existe um Deus. Porque assim vai ser feito quando nós entendermos que a vida, ela não anda conforme o nosso desejo. Quando nós olhamos a natureza, nós entendemos que o sapo sapeia, a maré mareia, o vento venta, a planta cresce, independente dos seus desejos. A vida acontece independente do que você queira. Logo, a gente não pode se tomar como centro do universo, como detentor da razão, e tudo precisaria rodar ao meu redor. O dinheiro precisaria estar nas minhas mãos, a beleza precisaria estar nas minhas mãos, o status social precisaria estar nas minhas mãos, a saúde precisaria estar nas minhas mãos, as pessoas precisariam me tratar como eu quero que elas me tratem, a natureza precisava fazer aquilo que eu quero que ela fizesse, como todo mundo deseja que não estivesse fazendo tanto calor agora. E o universo precisava andar ao redor de mim mesmo. Nós começamos a entender que não. Assim como nós entendemos que não anda ao redor da própria natureza. Nós entendemos então que existe uma causa primeira que precisa determinar toda a ordem. Existe algo ou alguém aqui ou lá, dentro ou fora de mim, que determina como as coisas acontecem. E por isso nós amadurecemos um pouco, compreendendo que se a vida não anda como eu desejo, ela anda como ela precisa andar. E quem precisa se adequar às leis, à ordem, sou eu. Quem precisa se adequar ao ritmo da natureza não são as plantas, não são os animais, não é a temperatura, sou eu. Eu sou parte dessa criação que faz parte de um todo que se conecta uns com os outros. E eu sou a peça que está fora de ordem, que por possuir liberdade acha que a vida tem que ser como eu quero e não como ela tem que ser. Uma das explicações dos Espíritos sobre as perguntas que são feitas sobre Deus é de que Deus precisava ser único. É uma das afirmativas. Porque se existissem dois deuses, existiriam duas opiniões sobre uma mesma coisa. E aí começa a ter uma disputa, começa a ter uma briga. E aí os deuses começam a brigar. E a gente volta lá para Roma, para a Grécia, onde um deus trai o outro e se junta com o outro, e vence o outro, e pune o outro, e prende o outro, e vira uma novela da TV. Deus então precisaria ser único, como ele precisaria ser todo-poderoso. Porque se tivesse algo mais forte do que ele, esse algo se sobreporia em algum momento. E muitas vezes nós nos julgamos mais fortes do que ele. Quando eu ordeno que seja de uma determinada maneira, ou quando eu me revolto que aquilo é daquela determinada maneira, quando eu me revolto contra a justiça de Deus, contra as dores que me chegam, contra as imperfeições do próximo, quando eu me revolto contra a vida, contra a sociedade, contra o mundo,
eu estou medindo forças com Deus. Como ele precisaria ser toda inteligência. Ou seja, as suas ordens não são de um Deus tirano, de um Deus infantil, que bate os pés e diz: vocês têm que morrer, porque senão eu vou ficar triste. E vocês precisam adoecer, porque senão não vai dar certo. E vocês precisam me obedecer e rezar para mim, porque senão... Como a gente acredita. Nós entendemos as leis universais, a harmonia que a natureza nos pede, que nós sigamos como sendo um capricho de Deus. E assim nós oramos, não em benefício próprio, mas porque Deus mandou. Porque se Deus não mandasse, eu não rezava. E eu leio o Evangelho não para entendimento próprio, mas porque Deus mandou, que se eu pudesse eu não lia. E eu pratico a caridade porque eu tenho medo do inferno. Que ele diz que se eu não for para lá, eu vou para o inferno. Ou como nós espíritas entendemos, eu vou sofrer as consequências dos meus atos. O espírita normalmente troca o inferno pelo umbral. Não é a mesma coisa, mas a título de semelhança nós podemos usar a imagem. E nós passamos a nos revoltar, sem entender que a inteligência suprema determinou que a melhor forma de fazer as coisas, não só para você, mas para o todo, são essas. E assim ele propõe conhecer a essa causa primeira, toda inteligência, que determinou as leis como são, é o primeiro passo para que a gente viva em harmonia com essas próprias leis. Viver em harmonia com as leis da natureza não são um desejo de Deus para nós. Viver em harmonia com as leis da natureza são um mandamento. Todos nós já escutamos no Evangelho: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós acreditamos que o amor seja um sentimento. Ora eu sinto, ora eu não sinto. Ou da mesma forma que o outro é que me faz sentir com raiva, e o outro é que me faz sentir alegre, e o outro é que me faz sentir qualquer coisa, o outro é que tem que despertar o amor dentro de mim. Quando na verdade o amor é um mandamento. Um mandamento é um mando, é um comando, é uma ordem. É uma lei da natureza. O amor é uma lei da natureza. Assim como a matéria possui as suas leis, e a ciência vai estudar as leis da matéria, a química, a física, a biologia, a matemática e assim por diante, o espírito, nós, os seres, também são regidos por leis. A doutrina espírita apresenta na terceira parte do Livro dos Espíritos o que vai ser comentado como leis morais. As leis morais são as leis que ordenam o espírito. E aliás seriam divididas em 10. Existe uma lei que os espíritos vão comentar que seria um guarda-chuva que engloba todas as outras. E as outras são desdobramentos dessa primeira. Essa lei guarda-chuva chama-se lei de amor, justiça e caridade. E a gente pode se perguntar: ué, mas por que não são 3 leis? Porque amor, justiça e caridade são coisas diferentes, não são? Não. Nós entendemos justiça na imagem de um policial que pega um criminoso e encarcera numa cela. Como nós entendemos justiça no ato de vingança, no revide. E por isso não enxergamos justiça com amor e caridade. Nós entendemos
caridade como um ato frívolo, de quem pega uma coisa do bolso e entrega para o outro. E aí nós vemos as empresas enormes, os grandes ricos da terra, dando as mancheias. Dinheiro, 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 sem carregar nada de significado nos seus atos. Da mesma maneira que nós, ao doarmos um trocado para aqueles que guardam os carros ali fora, por exemplo, nós sequer olhamos nos olhos deles, ou procuramos a menor nota na carteira. Porque caridade, amor e justiça são coisas diferentes. A lei de amor e justiça e caridade nasce como um símbolo, para demonstrar que aquilo que é feito com amor precisa ser feito com justiça e precisa ser feito com caridade. Qualquer uma das três, feito sem nenhuma das três, não é a lei. E por não ser a lei, é um crime. É uma infração. E nós sofreremos as consequências por isso. Amar, sermos caridosos, sermos justos, não são recomendações frívolas, religiosas de um preciosismo. São leis naturais. Ah, mas aonde isso está escrito? Mais uma vez, olhamos a natureza. A planta, a mangueira que dá centenas de mangas, não come centenas de mangas. Como não exige comida sem produzir. Os animais que caçam, não caçam e guardam na geladeira estoques para terem comida durante a próxima encarnação e seus filhos. A fonte que brota a água não tampa quando está cansada. Quando, estão me poluindo, então eu não vou mexer, não vou trabalhar mais, não vou fazer mais nada. Existe uma ordem. Eu vou repetir isso a palestra inteira. Existe uma ordem e existe uma harmonia. Existe uma lei. E assim essa lei de justiça, amor e caridade, ela se quebra, se destrincha, né? Na lei de adoração, adorar a Deus é uma lei? Sim. Vocês já olharam um filho, um neto, ou um bebê bem pequenininho? E aí a gente fica olhando para aquela criatura. E aí o coração palpita e você fica olhando. Aí você não fala nada, ele não fala nada e você fica olhando. E aí começa a passar na sua cabeça, tipo, meu Deus. Vocês já olharam um pôr do sol? Não pôr do sol. Pôr do sol, sabe? Quando a gente para e olha e o céu está vermelho assim. E você começa a enxergar que o sol está do lado e a lua está do outro. E você vê assim a luz passando. E você faz assim, meu Deus do céu. Sabe, esses momentos de meu Deus são momentos onde você adora. O problema é que a gente faz, meu Deus, que roupa linda. Meu Deus, esse carro do ano. Meu Deus, o novo iPhone. E se prende mais uma vez, adorando a coisas frívolas, passageiras, desimportantes muitas vezes. Como nós temos a lei do trabalho. Trabalhar é uma lei? É. Eu peço desculpa pela desilusão agora, mas quando a gente desencarna, a gente não senta numa nuvem no céu e aí vem um anjo tocar a harpa, sabe, com um cacho de uva assim para você comer, que nem os romanos faziam naquela época. Eu prometo que eu vou ficar me enquadrando de novo. Eu vou ficar voltando para cá. Desculpa, não vai rolar. Para todos nós que já assistimos o Nosso Lar ou lemos o livro, nós temos uma noção disso. A vida é trabalho. No Livro dos Espíritos, as primeiras perguntas vão dizer assim: meu Deus, mas para que serve trabalho? E aí os Espíritos, olha, para suprir as suas necessidades, é por isso que você trabalha.
Tá, mas aí a gente trabalha até quanto? E aí os espíritos dizem, até o limite das forças. E você fica até o limite das forças, sabe quando você desfalece, você perde a força? É ali, até ali que você trabalha. Tá, mas depois descansa. Até quando? Até quando poder voltar a trabalhar. Não é assim que acontece todo santo dia? A gente não dorme, acorda, come, trabalha e depois volta. E o ciclo se repete. Não é assim para a fonte de água que mina, a água evapora, chove, desce, cai no lençol e a fonte nasce mais uma vez? Não é assim para as plantas que frutificam, florescem, perdem as folhas? É uma lei da natureza. A criação precisa trabalhar. E aí a primeira pergunta da lei do trabalho vai ser: o que é trabalho? Porque a gente faz assim, né? O que você trabalha? Eu sou crítico de série de Netflix. Então eu fico lá sentado, assistindo a minha série, escrevendo crítica na internet. O que é trabalho? Eu sou experimentador de rede. Rede é bom, cara. Rede é covardia. Eu deito na rede, dou uma balançada. Os espíritos vão dizer que trabalho é todo esforço útil. Útil. O que leva a gente para as próximas leis. Existe uma lei de reprodução. A lei de reprodução, para nós, ela envolve sexualidade. Mas lembremos que as plantas têm sexualidade. Lembremos que os animais têm sexualidade. E a reprodução existe, por exemplo, por uma necessidade biológica de aprimoramento. A gente nasce, cresce, trabalha, se aprimora, reproduz e ensina coisas novas. E repassa para frente aquilo que é novo. A reprodução serve para que o progresso se espalhe no universo. A gente começava hoje com o meu sogro na mesa, que eu sou de Jundiaí, de São Paulo. E lá é a terra da uva. Então você anda nas ruas, assim, tem caixas e caixas de uvas, o pessoal vendendo uva 10, 15 reais, as caixas de uva. E aí o pessoal, ele me comentando que hoje existem vinícolas, né, na Bahia. Aqui no Maranhão às vezes tem lugares que plantam uva. Gente, uva é do frio, sim. Mas de tanto melhoramento e reprodução, as coisas vão aprimorando. Olha a nossa vida hoje. Isso é fruto da lei de reprodução. A reprodução é um esforço útil. Nós temos duas leis que se complementam, a lei de destruição e a lei de societor, a lei de destruição e a de conservação, que vão trabalhar com o ciclo de reprodução. E a gente vai começar a enxergar como essas leis se encadeiam. A lei de destruição diz: tudo precisa ser destruído para ser reconstruído. Assim a gente aprimora as coisas, certo? As minhas opiniões, elas precisam ser destruídas para serem reconstruídas. Os meus ideais precisam ser destruídos para serem reconstruídos. Os meus hábitos precisam ser destruídos para serem reconstruídos. E assim, tudo o que eu tenho não pode ser perene. Imagina se nós vivêssemos num Brasil de 100 anos atrás. Vocês lembram o que estava acontecendo em 1920? Tinha uma guerra mundial. Vocês lembram disso? Lembra da posição do negro, das mulheres, das minorias na sociedade? Lembra? Talvez a gente não tivesse nascido, mas a gente teve acesso a essas informações. A vida precisa se destruir para se reconstruir, para depois ter um período de conservação. Se nós não lutarmos pela conservação daquilo que é bom na reconstrução, nós vamos recomeçar o tempo inteiro, que é o que acontece com a maioria de nós. Quando nós pensamos na religiosidade, na evolução moral, a gente vive num ciclo interminável praticamente, onde eu ajo com o meu desejo, e aí eu recebo a consequência do mau desejo. Aí eu choro, reclamo, até eu entender que é responsabilidade minha, peço perdão a Deus, expio minhas faltas,
e começo a me corrigir. Mas eu me corrijo até onde? O mínimo possível, para eu parar de sentir a dor. E quando eu paro de sentir a dor, eu volto a cometer os mesmos erros. Basta a gente olhar para o dia a dia. Mas se a gente conserva os acertos, de ciclo em ciclo, nós vamos conservando 1, 2, 3, 4, 5 acertos. E de pouco em pouco nós vamos progredindo, o que nos leva à próxima lei, que é a lei de progresso. Na vida, tudo progride. E todas as leis que eu estou colocando, gente, eu estou trazendo para a gente, mas o Leon Denis o tempo inteiro nos convida a olhar para a natureza, para entender como não são leis que os Espíritos mandaram, ou que Jesus disse que tinha que ser assim, ou que qualquer religião disse que ser assim. São leis da natureza, são leis naturais. A vida funciona através dessas leis. A lei do progresso diz que tudo progride. E aí eu recordo de um aluno na evangelização, na juventude. Ele devia ter uns 17 anos na época. E aí ele falou assim: eu não concordo com essa coisa de evolução. Eu falei: interessante, discorra. Não, por que eu tenho que rezar e me esforçar para ser melhor e perdoar o meu inimigo? E por que eu tenho que me sacrificar tanto e mudar tudo que eu sou? Eu não quero. Eu queria sentar e jogar videogame, comer fandangos e é isso aí. E a gente pode fazer um ar de riso, mas se a gente para refletir, o nosso coração não pede o mesmo? Quantas vezes a gente não para e fala assim: não, eu não queria que a vida mudasse não, meu pai e minha mãe estão bem, meus filhos estão bem, eu estou num trabalho que eu gosto, tá tudo tranquilinho, não precisa mudar nada não, não mexe em nada não, por que eu tenho que mudar? Aí a minha resposta para ele foi assim: por que você tem que fazer isso? Eu também não sei, eu sei que é assim. Deus determinou que era assim, mas eu não concordo. Aí eu falei: eu te entendo, mas eu vou tentar. Aí peguei o celular, vou tentar ligar lá para cima para ver o que pode acontecer, como é que a gente pode negociar isso daí. Mas o que eu posso te dizer é que o ser mais inteligente do universo, mais inteligente do que eu e do que você, determinou que assim fosse. O que quer dizer que qualquer outra escolha seria pior do que essa. E se assim já está difícil, meu irmão, vamos deixar do jeito que está. Vamos entender que a vida funciona desse jeito. E vamos compreender que esse é o mínimo que está sendo pedido para a gente. Que talvez a gente aliviasse para o nosso lado, mas a gente piorasse a vida de muita gente. E isso não é justo, não é amoroso e nem é caridoso. A lei de progresso se une com a lei de sociedade, que é outra lei da natureza. Nada existe sozinho. Nada. Nenhuma semente se planta sozinha. Nenhum animal se cria sozinho. Nenhum átomo fica sozinho, isolado no universo. Todas as pessoas dependem umas das outras. Nós dependemos uns dos outros, como uma lei divina para determinar: vocês precisam conversar. Sabe quando dois alunos, ou duas crianças, ou dois filhos estão com raiva um com o outro, e aí a gente para de falar um com o outro? Sabe o que acontece? Existe uma necessidade em comum naquela hora. O pai pergunta assim: vocês querem jogar videogame? E aí os dois filhos assim: opa. E ele diz: não, mas vocês têm que conversar. E aí já fica aquele... Assim acontece com a gente. A gente não quer lidar com a imperfeição do outro por se crer perfeito. Eu não quero ter que lidar com a falta de paciência do outro, com a raiva do outro, com a tristeza do outro, com a necessidade do outro. E assim poderia ser. Nenhum de nós estaria vestido agora. Porque sabe, quem foi que fez a roupa que está vestindo?
Quem foi que plantou a comida que comeu no almoço? Quem foi que construiu os óculos que está usando? Percebem? Se a gente olhar para a gente, nem o nosso corpo foi feito por nós próprios. Foi o nosso pai e a nossa mãe que construiu para a gente. Nós dependemos uns dos outros. E por isso, a lei de justiça, amor e caridade é um mandamento, é uma ordem. Nós precisamos aprender a lidar uns com os outros. Com as nossas imperfeições, mas com as nossas qualidades. Porque a vida não é só trevas. Na verdade, a vida é muito pouca treva. Nós aqui gostamos de olhar para o escuro o tempo inteiro. Nós temos mais duas leis. A lei de igualdade, que vai determinar que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, que o que é justo para um é justo para o outro, o que é amoroso para um é amoroso para o outro, o que é respeito para um é respeito para o outro, e assim precisa ser. Que de outra forma, a gente sempre acha que a gente vai estar melhor do que os outros, mas o que aconteceria muito provavelmente é que a gente estaria pior. E a lei de liberdade, que determina um ponto crucial para a gente. A lei de liberdade determina que todos nós temos livre arbítrio. Essa é outra lei de Deus. Ninguém tira o seu livre arbítrio. Ninguém tira a sua liberdade. Ah, mas eu não posso sair a hora que eu quero de casa. Eu não posso comer o que eu quiser. Eu não posso... Não, você não pode. Porque as leis te dão parâmetros. Então, não, você não pode comer um caminhão de chocolate. Mas você tem 1 milhão de opções para escolher o que você quer comer. Não, você não pode pular daqui e sair voando. Mas você tem 1 milhão de opções de descer pelas escadas, de descer pelas rampas, de descer agora, de descer depois. Dentro dos parâmetros do universo, você tem liberdade completa. Porque assim vai ser te dada a responsabilidade sobre os seus próprios atos, e essa responsabilidade vai te garantir as consequências dos seus atos. Sejam elas positivas, sejam elas negativas. E entender que nós somos livres é importantíssimo para que a gente comece a se relacionar com Deus de maneira diferente. Porque Deus não está nos muros da casa espírita. Deus não está nos muros de uma prece. Deus não está fechado dentro de um livro. Deus é o Criador do universo. E você tem a liberdade que você quiser para se relacionar com Ele como quiser. Dentro dos parâmetros de justiça, amor, caridade, igualdade, respeito à sociedade. E compreender isso é compreender que Deus nunca esteve longe de você. Deus nunca esteve inacessível a você. E que se hoje você sente falta de Deus de alguma maneira, isso não é por conta dele. Porque as dores que nós sofremos, elas nascem por a gente viver brigando com as leis morais. Todos os nossos infortúnios nascem da guerra que a gente trava contra a sabedoria divina. Existe um palestrante espírita chamado Haroldo Dutra Dias. Em uma palestra que ele falava sobre a depressão, foi perguntado para ele, olha, por que você acha que a depressão está crescendo tanto? E o que causa a depressão? E aí ele vai comentar que as leis divinas estão na natureza. E a gente vive brigando com as leis divinas, querendo vencer a natureza. É como se eu quisesse mudar a ordem das ondas do mar. Eu não quero que elas quebrem para a praia, eu quero que elas quebrem de volta para o mar. E aí eu começo a entrar no mar, socar as ondas, empurrar as ondas. Quem olha de fora olha assim, meu Deus, doido. Até uma hora que você fica tão cansado, tão exaurido, que você não tem forças mais para nada,
e você desiste. Sabe o que acontece? Em vez das ondas irem para o fundo do mar, o que te levariam ao afogamento, as ondas te trazem para a praia, o que salvam a tua vida. Essa é a sabedoria da lei divina. E ele comenta, assim como Leon Denis, conhecer as leis divinas e entrar em harmonia com elas é conseguir finalmente o que tanto se busca, que se chama felicidade. É conseguir a paz que finalmente se quer. Porque ao invés de eu querer brigar com as ondas do mar, eu posso aprender a surfar. Eu posso me divertir. Eu posso me banhar. Eu posso gerar energia. Eu posso irrigar, eu posso extrair sal, eu posso criar peixes, eu posso fazer um monte de coisas porque eu tenho liberdade. Mas eu prefiro querer mudar o universo aos meus desejos do que aceitar a sabedoria divina e aproveitar todo o trabalho que o Criador já fez por mim para o meu próprio bem, para a minha própria evolução, para o meu próprio progresso, para a minha própria felicidade. Imaginem só se nós tivéssemos que realizar esse trabalho de comandar todos os órgãos do nosso corpo conscientemente. Eu lembro de quando eu comecei na doutrina e empolgado para trabalhar no passe, na transmissão de energia, com a mediunidade que tenho, eu comecei a ler todos os livros de passe que eu podia encontrar. Todos. E aí eu comecei a pensar, existe tal coisa que vai para tal lugar e uma energia muda daqui para lá, e a energia tal faz isso, a energia tal faz aquilo. E assim eu entrei na cabine de passe preparado, eu estava preparado para dar passe. E aí a gente começa a dar passe e eu começo a imaginar, a energia vai entrar por aqui, vai fazer isso e vai resolver isso. E antes que eu chegasse no pescoço, o coordenador da cabine falava assim, que assim seja. E eu desesperado por dentro, não, pelo amor de Deus, eu não acabei. Peraí que não chegou no final. E eu comecei a angustiar, porque eu comecei a pensar, meu Deus do céu, como é que todo mundo consegue fazer isso rápido e funciona? E eu estou aqui. O que foi que eu não li? O que foi que eu não estudei? O que foi que eu não aprendi ainda? E aí, em um dos intervalos de trabalho, onde a gente fica em vibração, concentrado, um amigo espiritual chegou para perto de mim e eu perguntei para ele, falei, meu irmão, eu não sei mais o que eu faço não, eu não acho o livro certo, eu estou achando só livro velho, eu não sei se tem uma técnica nova, uma forma nova. E aí ele me disse assim, quando você come alguma coisa, você raciocina que as enzimas vão estar dissolvendo na sua língua a comida e vai descer pelo esôfago, passar e cair no estômago, e suco gástrico, agora é suco gástrico, e aí dissolve. Você raciocina sobre isso? Não. Aí ele falou, porque Deus já fez isso por você. Você não precisa raciocinar sobre isso. O seu trabalho é dar uma comida boa, saudável. Se você der comida saudável, o corpo faz o resto. Ele gera a saúde a partir da sua comida saudável. Para isso existem as leis divinas. Para tirar o seu trabalho de ter que criar um universo inteiro. Porque você não vai conseguir. Eu sinto muito. Assim como o adolescente não vai conseguir vencer a lei de progresso, a gente não vai conseguir que o universo ande conforme o nosso desejo. Na tentativa de fazer isso, é que a gente está onde está e como está. Na tentativa de gerar paz, é que existe uma guerra explodindo, milhares de pessoas no Oriente Médio agora. Aquilo é a pretexto de paz. É querendo gerar prosperidade, que as cidades estão cheias de favelas e moradores de rua. É querendo gerar beleza, que as pessoas estão se submetendo a cirurgias, morrendo em mesas de cirurgia ou em clínicas clandestinas.
para ficarem mais feias às vezes, e Deus me perdoe. É a pretexto de querer ser maior do que o Criador. Porque o orgulho não se submete a nada que seja maior e mais forte do que si próprio. É que nós estamos construindo o mundo que a gente tem. E convenhamos, não é o ideal. E não é o ideal porque nós não somos os ideais. E por isso, para se encaminhar para o encerramento, eu queria trazer a reflexão que o próprio Leon Denis traz dentro do livro. É um trecho relativamente grande, são 2 parágrafos, mas eu queria pedir para que a gente acompanhe com atenção, para a gente perceber a necessidade de Deus na nossa vida, para que a gente consiga compreender, não religiosamente, mas naturalmente, praticamente, a necessidade que nós temos de Deus, as necessidades que nós temos das leis universais, a necessidade que nós temos de nos adequar às harmonias da natureza para alcançar a felicidade, e não de querer mudar toda a criação ao meu desejo, para que assim eu possa ser feliz. Leon Denis assim nos diz: desde que a ideia de Deus se enfraquece em uma alma, a noção do eu, isto é, da personalidade, aumenta logo. E aumenta a um ponto de se tornar tirânica e absorvente. Uma dessas noções não cresce e se fortifica, senão em detrimento da outra, ou seja, às custas da outra. Quem não adora a Deus, adora a si mesmo. Assim o é. O que é bom para os meios de experimentação espírita é bom para a sociedade inteira. A ideia de Deus liga-se estreitamente à ideia de lei, e assim a de dever e a de sacrifício. A ideia de Deus provê a harmonia, a ordem indispensáveis à elevação dos seres e das sociedades. Eis porque, logo que a ideia de Deus se enfraquece, todas essas noções se debilitam. Desaparecem de pouco a pouco para dar lugar à personalidade, à presunção, ao ódio por toda a autoridade, por toda a direção, por toda a lei superior. E é assim que, de pouco em pouco, se chega a esse estado social, que se traduz por uma divisa célebre, divisa que ouvimos ecoar em toda parte: nada de Deus, tudo por nós. Isso aqui é 1860 e pouquinho. Tem-se de tal modo abusado das ideias de Deus através dos séculos, tem-se torturado, imolado em seu nome tantos inocentes e vítimas. Em nome de Deus, tem-se de tal modo regado o mundo de sangue humano que o homem moderno se desviou dele. Tememos muito que a responsabilidade desse estado de coisas recaia sobre aqueles que fizeram do Deus de bondade e de eternidade, de misericórdia, um Deus de vingança e de terror. Mas, seja como for, os homens modernos, em grande maioria, não querem mais suportar acima deles nem Deus, nem lei, nem constrangimentos. Não querem mais compreender que a liberdade sem a sabedoria e sem a razão é impraticável. A liberdade sem a virtude leva à licença, e a licença conduz à corrupção, ao rebaixamento dos caracteres e das consciências. Em uma palavra, à anarquia. É verdade que muito se fala de altruísmo, nova denominação do amor, e se pretende que esse sentimento deve bastar.
Mas como se fará do amor à humanidade uma coisa vivida, realizada, quando não chegamos, não direi a amar-nos, mas somente a suportar uns aos outros? Para se agruparem os sentimentos e as aspirações é necessário um ideal poderoso. Pois bem, esse ideal não o encontrareis no ser humano, finito e limitado. Não o encontrareis nas coisas deste mundo, todas efêmeras, transitórias. Não existe senão no ser infinito e eterno. Somente ele é bastante vasto para recolher e absorver todos os transportes, todas as forças, todas as aspirações da alma humana, para reconhecê-los e fecundar. Esse ideal é Deus. Por estarmos transferindo a responsabilidade de Deus para as nossas costas, é que nós estamos criando um mundo assim. Por estarmos endeusando pessoas, é que nós estamos criando um mundo assim. Por estarmos nos endeusando, é que nós estamos vivendo num mundo assim. Por não suportarmos uns aos outros, e ele é bem claro, a gente nem se suporta, e eu concordo. A gente nem se suporta uns aos outros, que estamos criando um mundo assim. E é impossível viver feliz num mundo infeliz. É impossível viver em harmonia num mundo desarmonizado. É impossível querer ordem para si quando não tem ordem em lugar nenhum. É impossível ter saúde onde todos estão adoecidos. É impossível ter segurança onde tudo se violenta. É impossível uma vida feliz sem Deus. Nós temos liberdade. A nossa relação com Deus pode ir a graus infinitos. Nós escolhemos o quanto nós queremos nos aproximar dele. Nós escolhemos o quanto nós vamos nos dedicar. Nós escolhemos o que nós vamos seguir ou não seguir das leis divinas. Mas apesar do esforço de nós próprios ser livre e voluntário, as consequências vão ser obrigatórias e vão ser constrangedoras. Por isso, aproveitemos da sabedoria divina, aprendamos com a harmonia que existe na natureza, estudemos as formas de se equalizar os nossos problemas, compreendamos que a vida é muito mais do que a matéria, aproximemo-nos de Deus e assim nós conseguiremos um pouco mais de felicidade. Esse é um resumo raso de um livro maravilhoso e brilhante, que tenta explicar uma série de outros enigmas da humanidade, mas que através desse consegue descortinar os outros. Muito obrigado, gente.